Olá, gente querida, nós estamos aqui de volta para a segunda parte do nosso estudo panorâmico da carta de Paulo à igreja em Tessalônica, não é? Na primeira carta, nós já vimos que Paulo foi muito dócil, né? Foi muito gentil, escreveu como um pai aos filhos queridos. Nesta segunda carta, que nós vamos analisar agora, o tratamento de Paulo mudou radicalmente, né? Enquanto que a primeira carta era terna, esta segunda é mais fria. O que aconteceu? Paulo ouviu más notícias por parte da igreja. E poucos meses depois, então, ele escreve a segunda carta, não é? Então, Paulo vai inicialmente falar da resiliência, conforme você pode ver aqui nesse slide do lado direito, é um resumo da segunda carta, que aquela igreja ela tinha uma virtude, uma qualidade, uma característica de ser resiliente, né? De suportar o mal, a injustiça, a perseguição pela qual eles estavam passando. E Paulo vai dizer 5 palavras de como Deus vai tratar severamente aqueles que perseguiram a igreja, né? O próprio Paulo, a igreja iniciou em meio à perseguição, né? A inveja dos judeus, porque os judeus basicamente perseguiram a igreja no começo, né? Até o ano 64 do primeiro século. E aí, a partir daí, o Império Romano também passou a perseguir a igreja. Inicialmente, a igreja foi perseguida pelos judeus, tá bom, gente? Então, Paulo, quais são as 5 palavras que Paulo diz que Deus vai tratar com esses oponentes, esses injustos que perseguem a igreja, que perseguiu a igreja naquele primeiro século e às vezes tem perseguido ao longo dos séculos a igreja do Senhor, né? São 5 palavras extremamente duras: destruição, exclusão, juízo, tribulação e vingança, né? Deus, na pessoa do Senhor Jesus, virá para retribuir estes oponentes do evangelho da igreja, né? Aqueles que não creem e aqueles que rejeitam, né? E chegam até a blasfemar, a perseguir, a zombar das coisas de Deus, colocando os cristãos em sofrimento. Muito bem. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 e 3, nós temos aí no nosso slide, mais embaixo um pouco, Paulo falando sobre os temas esperança e trabalho. Na primeira carta, ele mencionou esses temas e aqui ele volta a falar, só que na ordem invertida. Lá na primeira, ele falou de santidade primeiro, não é? Abordando o trato para com as mulheres e trabalho. E aqui ele vai voltar a este tema de santidade, falando de trabalho, não é? Mas antes ele vai falar de esperança, que também foi um tema abordado lá. Paulo falou sobre o arrebatamento da igreja, demonstrando que a esperança é algo que é importantíssimo para uma saúde, uma fé saudável, né? A igreja ela possui essa tríplice virtude dada por Deus, que é a fé, que é o amor, que é a esperança. A fé tem a ver com o nosso passado, é claro que com o nosso presente também, porque a fé, a confiança é um verbo que vai aparecer nas Escrituras e o seu tempo é presente contínuo, né? E o amor também tem muito a ver com o nosso momento, o nosso presente e a esperança, obviamente, com o nosso futuro. Esse problema da necessidade da igreja em relação a ter a esperança, ela não foi uma necessidade só na igreja lá de Tessalônica, né?
mas todas as igrejas, em todos os lugares. Atualmente, a gente pode até ver que há fé na igreja, que há amor, mas depois que a teologia da prosperidade, que vem ensinar que é como se o céu fosse aqui na terra, né? Você vai enriquecer, você vai prosperar, você vai ter, você vai acumular, amealhar. É, tirou da igreja a esperança, tirou da igreja o desejo de morar com Deus, né? Das coisas futuras, das bem-aventuranças futuras e das promessas. Então, Paulo vai voltar a esse tema. Por quê? Porque a igreja em Tessalônica havia recebido uma carta supostamente sendo de Paulo, né, dizendo que dizendo que a ressurreição, a segunda vinda já havia acontecido, né? Era fake news. Fake news já acontecia desde lá, desde que o diabo é diabo, né? Pai da mentira. Fake news sempre existiu. Então, Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, a segunda vinda não vai acontecer, e isso serve para nós, é claro, né? E ele diz o seguinte: olha, antes tem que acontecer algumas coisas. É preciso que aconteça algumas coisas. E Paulo vai destacar o que antes da segunda vinda? Qual é o evento que Paulo vai dizer aqui na segunda epístola? A chegada do iníquo, que em outros livros sagrados ele é chamado de anticristo, de besta, né? A besta, o anticristo. Aqui Paulo chama ele de o homem maligno, o iníquo, né? Então a segunda vinda não se dará antes disso. Podem ficar tranquilos, podem ficar calmos, vida que segue normal, crendo, santificando, fazendo a vontade de Deus, né? E aí Paulo vai depois entrar num tema de santidade, falando de trabalho, por quê? Porque uma vez que você está aguardando a vinda de Cristo e aguardando sob talvez um pavor, aquele sentimento de pânico, né? Aí eu tenho que me preparar, Jesus está chegando, e aí alguém ali, ou acolá, começa a falar sobre escatologia, mas não aquela escatologia bíblica, né? Porque a escatologia bíblica é maravilhosa, né? Falar do, da doutrina bíblica, da, dos acontecimentos finais é maravilhoso, né? Por quê? Porque nos traz a palavra de Deus, ela conforta, ela edifica, ela traz, ela apazigua os sentimentos, o coração, né? Então, agora quando você vê uma falsa profecia, um ensinamento desvirtuado, sem fundamento bíblico sobre escatologia, as pessoas ficam em pânico, as pessoas ficam aí desesperadas, né? Preocupadas, não descansam em Deus, né? Há duas atitudes em relação à escatologia, irmãos. Você pode tirar isso em relação ao livro do Apocalipse. Primeira atitude é aquela que as pessoas não estão nem aí, né? Elas não dão importância àquilo lá. E esse é um grande mal, né? As pessoas precisam ler o Apocalipse, precisam conhecer o Apocalipse, né? Precisam buscar conhecimento no Apocalipse. A segunda atitude, que também é muito ruim, é o fanatismo por, por escatologia. Mas um fanatismo desassociado, quer dizer, todo fanatismo é desassociado da palavra de Deus, né? Então, e é isso que a gente está vendo agora, por exemplo, né? Com esse evento aí que parou o mundo, você está sendo bombardeado aí com mensagens pela internet dizendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer, que a gente está vivendo aí tempos apocalípticos e tal. Gente, vida que segue, a forma de aguardar Jesus não é pânico. Forma de aguardar Jesus não é achando que Jesus vai vir na próxima terça-feira.
Seria muito fácil esperar Jesus para daqui um dia, daqui uma semana, né? O grande teste da nossa fé é se ele voltar daqui a 100 anos. É se levar a vida inteira, você ter que esperar. E todas as parábolas que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 24, do seu retorno, seja dos talentos, né, seja da festa lá, é, você vai ver que a expressão "e ele demorou muito", ela sempre acontece nessas parábolas, gente. Então, o grande teste aí é o teste da demora. Mas a gente tem que viver vida normal, trabalhando. Então é isso que Paulo aqui ele está tratando de forma severa na igreja em Tessalônica, porque pessoas deixaram de trabalhar voluntariamente. Não é que elas perderam o seu trabalho em função de recessão, em função de crise ou de algum outro problema, não. É que voluntariamente Paulo vai dizer clara e honestamente: quem não trabalhe, que também não coma. Paulo era judeu, e todo judeu aprende desde criança a trabalhar com as suas próprias mãos. Jesus era carpinteiro, Pedro era pescador, Paulo fazedor de tenda. Eu morei na Inglaterra há alguns anos e lá até o príncipe tem uma profissão em que aprende a trabalhar com as mãos. Ele é carpinteiro, né? Porque todo o inglês, quando chega no ensino médio, durante as aulas de inglês, de matemática, né? Matérias que fazem parte da grade de educação, eles têm também um curso técnico, né? Então, vão aprender a pintar, vão aprender a mexer com eletricidade, vão aprender a fazer esse trabalho. E isso aí os judeus, eles também têm isso aí, não é? Todo judeu ensina o seu filho a lei, a palavra de Deus, e ensina ele a trabalhar com as mãos, ter um curso técnico profissionalizante, e é onde a pessoa vai conseguir o seu sustento. Paulo, por exemplo, ele era ligado à igreja no seu trabalho missionário, ele não era um missionário freelance, mas e algumas igrejas o ajudavam, né, o ajudou com relação ao seu sustento, mas em alguns momentos, ou por que não dizer, onde Paulo chegava, ele ia fazer tendas, né? E em alguns momentos ele dedicava-se mais no trabalho do Senhor, mas nunca deixou de trabalhar, irmãos. Nunca deixou. O trabalho é santo, né? O Senhor Jesus, falando da sua volta, ele nos conta uma parábola dos talentos lá, e ele diz o seguinte: olha, negociai até que eu venha. Isso quer dizer, essa expressão negociar até que eu venha, vida normal, gente. Vida que segue. Tem que estudar, tem que trabalhar, né? Tem que seguir uma rotina. E, e aí você vai ver que Jesus ele vai dizer, olha, estando dois no campo, né? Quando ele voltar, ele vai encontrar gente no escritório, na fábrica, trabalhando, né? Vendendo, comprando. Então, isso aí é normal. E a igreja não pode achar, não, agora nós estamos vivendo o apocalipse, vamos parar tudo, né? E Jesus está às portas. Então, a melhor forma de nós esperarmos Jesus não é o pânico, mas sim aguardando Ele, vivendo vida correta, justa, trabalhando, né? Tendo uma rotina, servindo a Deus, não sendo pesado a ninguém. Eu espero que os irmãos tenham compreendido o resumo panorâmico desta carta. Havendo qualquer dúvida, meus queridos irmãos, não hesitem em perguntar, tá bom? Um grande abraço a todos, Deus abençoe.